Olá, turma, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast, podcast Homem Pode, podcast voltado para a saúde do homem. Esse era um projeto antigo meu que agora a gente está colocando em prática e a gente vai estar recebendo aqui diversos convidados de peso para ajudar você no que tange a saúde do homem. E hoje a gente vai estar recebendo uma convidada super especial, que é a Natasha Fraga, ela que é psicóloga clínica e da saúde. E a gente vai estar falando que homem pode fazer terapia sexual. Seja muito bem-vinda, Natasha Fraga. Natasha Fraga, que é terapeuta sexual, psicóloga clínica e da saúde. Já tem uma vasta atuação no que se refere à terapia sexual. E hoje a gente está aqui para a gente falar um pouco desses tabus que envolvem a sexualidade masculina. Então vai ser uma conversa bem descontraída. Eu espero te receber aqui outras vezes. A Natasha Fraga, que é minha amiga pessoal, que é minha colaboradora lá no Instituto Eudes Pinheiro, que está patrocinando aqui o podcast Homem Pode. E dizer, gente, que o podcast vai ficar salvo nas principais plataformas digitais. Aí a gente lembra o YouTube e também o Spotify. Então você, depois que estiver no carro, vai escutar o nosso podcast indo para o trabalho, numa viagem. Depois vai assistir as nossas conversas. Eu espero que seja um bate-papo bem descontraído e que a gente possa atingir o maior número de homens possível. E espero que dê tudo certo nesse novo projeto, né? Natasha, seja muito bem-vinda ao primeiro podcast, a gente começando aqui com chave de ouro, falando de um tema que é tão importante, que é sobre sexualidade masculina, mas falando de uma forma como ela deve ser tratada, não da forma como a sociedade vem encarando hoje, né? E eu te trago hoje vários questionamentos, a gente vai conversar aqui de uma maneira bem descontraída, e eu te pergunto, Natasha, o que levou os homens hoje a apresentarem tantos problemas sexuais? Vida moderna, excesso de ansiedade, revolução sexual feminina. Então, comenta um pouco disso, se apresenta, seja muito bem-vinda ao podcast Homem Pode. Obrigada. Para mim é um prazer enorme estar aqui, né? Assim, a gente já vem nessa parceria há algum tempo e cada vez mais realmente com esse compromisso de descortinando alguns tabus, né? De trazer alguns temas, como você falou, para a mesa mesmo, para falar sobre isso de uma forma tranquila, né? Mas ao mesmo tempo séria, né? Embasada. Então, para mim é um privilégio, assim, uma honra. Ainda estou abrindo esse podcast, né? Estou muito feliz, muito obrigada pelo Você convite. merece essa responsabilidade. Responsabilidade mesmo, viu? Porque como a gente conversou, a gente vai ter tema aqui para vários programas. Então, vamos ver aqui o que a gente consegue discutir hoje nesse tempo aqui que a gente vai ter, mas se Deus quiser, estarei aqui outras vezes, né, com a nossa equipe, que é uma equipe muito bacana, assim, que eu tenho muito orgulho, muito prazer de estar aqui junto. Que bom, gente. Para quem não sabe, a Natasha faz parte da nossa equipe multiprofissional lá do Instituto Eudes Pinheiro. Hoje o Instituto Eudes Pinheiro é uma clínica voltada para o cuidado da nutrologia e andrologia. E lá a gente forma uma equipe multiprofissional, né? A gente ainda tem a Diele, que é fisioterapeuta pélvica, que também atua em conjunto com a gente aí. Hoje a gente é referência, né, no tratamento das disfunções sexuais e realmente a gente vem desempenhando um papel muito bacana aí, realmente na recuperação dessa vida sexual de diversos homens. Mas, Natasha, me fala, o que é que está acontecendo com os homens, né? Por que eles estão apresentando tantos problemas sexuais? É vida moderna? É excesso de ansiedade? Ou é a mulher que está cobrando muito? Me fala um pouco disso. Vamos lá, vamos falar sobre isso, mas antes eu queria até fazer uma pontuação assim sobre a nossa equipe, você colocou, né? Além de referência, pioneiros, né? Também nessa abordagem multiprofissional, inclusive dizer o quanto eu admiro você, assim, tanto por trazer espaço como esse, como também por dar esse protagonismo, né? Assim, a gente começar um podcast em que a gente vai descortinar tabus e vai falar para homens sobre terapia, já é por si só, né, um grande quebra também de tabus, de coisa aí do que a gente vai construindo, a gente vai falar sobre isso, né? E trazendo aí então a sua pergunta depois desse E dizer, recorte gente, que aqui. homem pode fazer terapia sexual. A gente quer quebrar muitos desses tabus no que se refere, poxa, muitas vezes o homem ele acaba se fechando para falar, por exemplo, que o homem pode broxar, que o homem pode não ter libido, e sim o homem pode fazer terapia sexual e como pode. Exatamente. Então vamos lá falar sobre isso, né? Trazendo um pouquinho do que você falou aí da vida moderna, né? Do estresse, da própria questão dessas mudanças nessas relações de gênero também, como é que isso tem afetado muito esses homens, né? Primeiro, de fato, o que a gente tem hoje é um recorte aí em que a gente tem índices muito altos, né? De ansiedade, de estresse, tanto que isso tem afastado cada vez mais pessoas do trabalho,
Então, a gente vive uma sociedade que eu digo a sociedade da performance, ao mesmo tempo a sociedade do cansaço, né? Então, esse cenário, né, em que as pessoas estão se cobrando muito por performar o tempo todo, né, isso tem levado também essa ansiedade, esse receio de performance para situações sexuais, para a cama, de uma forma geral. Essa tensão tem ido para além do trabalho, para além dos relacionamentos, tem ido também para o sexo. O que tem feito as pessoas, né, ter tantas dificuldades. A gente vê índices cada vez mais altos, realmente, de pessoas enfrentando algum tipo de dificuldade sexual. Paralelo a isso, a gente tem um acesso muito fácil à pornografia. Imagino que a gente vai falar um pouco sobre pornografia hoje aqui também, né, que faz muito parte desse universo aí masculino e que também gera, né, alguns desdobramentos para como esse homem vivencia, né, e a sua sexualidade. Então, a gente tem o recorte da ansiedade e do estresse, a gente tem esse recorte do pornô, tem esse recorte das relações de gênero que tem gerado muita tensão e muita ansiedade para esses homens, esse lugar do tenho que dar prazer, né, que tem gerado, no lugar de gerar um envolvimento ali com o prazer próprio, né, e do outro, às vezes vai gerar mais tensão, mais ansiedade do que eu tenho que fazer, né? De novo o pornô entra nessa história, porque lá no pornô a gente tem um cenário assim, né, de um homem com um pênis gigante, sustentado por um longo período de tempo e num script ali cheio de coisas, assim, quase fantasioso, né? O que tem gerado muitas vezes, é isso que eu tenho que reproduzir na minha vida. E aí, quanto mais eu vou levando essa ideia de que é isso que eu tenho que reproduzir, mais tensão, mais ansiedade, mais dificuldade no final das contas, né? E, por fim, um outro paralelo aqui que eu acredito que a gente vai falar bastante é que a gente vive extremamente atarefado hoje em dia, né? Então, a lógica de primeiras obrigações, depois o lazer, né? Depois o brincar, desde criança, eu digo que desde criança quem nunca, né? Primeiro vai fazer as tarefas e depois vai brincar. Até aí tudo bem, porque na infância sobra muito tempo, espaço e há uma validação sobre o brincar. Mas aí a gente cresce nessa sociedade, né, da hiperprodutividade, e essa lista de obrigações, de tarefas, ela é infinita. Então, como desde sempre o lazer, o descanso e o prazer ficaram para o segundo plano, não sobra espaço para esse segundo plano aqui, nunca chega, né? Porque a gente está sempre extremamente atarefado e isso tem, obviamente, repercutido bastante, como acredito aqui que a gente vai falar. Perfeito. Gente, eu sou muito fã realmente da Natasha. Cada vez que a gente conversa nos bastidores e cada postagem que ela faz, depois a Natasha vai passar aqui as redes sociais dela e realmente eu acho brilhante as colocações que ela tem feito. E assim, eu lembro de algumas postagens tuas, né? Inclusive lá no próprio Instagram do Instituto, onde você coloca lá, você não está indo para uma Olimpíada, né? E tensão, ela tem um caminho inverso da excitação. Então, assim, isso é algo que os homens têm que aprender muito. Quanto mais tenso, menos excitado você fica. E assim, a relação sexual ela tem que ser um ambiente de entrega, de zero cobrança. De desfrute, né? De relaxamento. Então isso eu tenho aprendido muito, né, na convivência com a Natasha e obviamente eu tento levar isso para minha vida também, né? Tem uma frase assim falando até sobre essa tensão, bloqueio, excitação, né, que eu sempre falo e realmente você não está indo para um MIS, né? Você não está indo ser julgado sobre seus atos e tudo mais. Tem uma frase de um autor da psicologia, que é o Peirce, que ele fala assim, quanto mais a gente treme, mais a gente erra o alvo, né? E aí eu falo muito sobre isso, sobre o quanto que o medo e a tensão, isso no sexo ou em qualquer outra circunstância aqui, por exemplo, né? Se a gente não relaxa um pouquinho, se a gente não se entrega aqui a esse momento dessa conversa, do que a gente fala tão no nosso cotidiano, realmente a gente vai acabar, o medo de errar faz com que a gente erre, né? Então, às vezes, o medo de não se entregar ali faz com que, às vezes, a gente perca a entrega. Ainda sobre essa questão que você falou, da gente ter um tempo para a gente brincar, ter um tempo para a gente sexualizar, para a gente erotizar, eu tenho visto hoje uma tendência entre alguns casais de marcar um momento para o sexo, né? Você acha que isso tem aumentado a questão da tensão na hora H? Ou você acha que isso é você dedicar tempo específico para sexualizar, para erotizar? Você tem visto essa tendência hoje em dia? O que você acha disso? Normalmente eu até indico, em muitos casos, assim, porque é como eu falei, vamos pensar, eu tenho uma lista de tarefas e afazeres, né, que ela é infinita. Se sexo, né, o prazer, o descanso, o brincar, o erotizar, como você falou, vai ficar em segundo plano, pode ser que não sobre tempo para isso. Então, se eu não coloco na minha agenda, realmente,
o momento do descanso, o momento do prazer, eu vou estar tão cansado dessa lista de coisas que não vai sobrar espaço. Então, quando eu vou curtir o momento do prazer, eu tô cansado, eu tô ali destruído, né? Então, assim, a ideia de colocar... Tem uma frase que eu gosto muito de falar também, que é ter tempo com o outro é diferente de ter tempo para o outro. Ter tempo de qualidade, né? Exatamente. Então, assim, muitos casais, eles vão passar muito tempo juntos. Às vezes, eles moram juntos. Alguns até trabalham juntos. Só que momento nós dedicamos para o outro? Não é para discutir os boletos, não é para gerenciar a casa, não é para gerenciar a empresa, não é para gerenciar ali a criação dos filhos. É um para o outro, que é isso que às vezes vai se perdendo realmente isso falta no demais cotidiano. entre os casais, eu vejo muito isso hoje em dia. Os casais, eles estão juntos, às vezes dentro de uma casa, dentro de um trabalho, mas não sobra tempo para eles se conectarem, né? Eu acho que conexão, eu acho que é tudo quando você pensa em resolver uma queixa sexual. Eu acho que, inclusive... muitas vezes, quando eu recebo os pacientes lá na clínica, eu pergunto, a tua parceria sabe que você veio hoje aqui para a consulta comigo? A tua parceria sabe que você está fazendo lá a consulta de terapia sexual com a Natasha? Né? Comenta em algum momento lá com a Natasha se a tua parceria pode vir junto da terapia, porque eu sempre comento com os meus pacientes, se tu tem 100% do problema, se tu divide com tua parceria, tu tem 50%. Então isso te ajuda um pouco mais na resolução disso. Tu tinha 100 para resolver, agora tu tem 50. Então tu divide um pouco desse problema, né? Então assim, eu acho que a questão da parceria eu acho muito importante na solução dessas dificuldades. Quanto mais, inclusive porque na terapia sexual, para além de cuidar, eu sempre falo que a disfunção sexual é a pontinha do iceberg, né? Aqui nesse iceberg vai ter muita dúvida, muita insegurança, muito receio, às vezes baixa autoestima, às vezes muitos conflitos diádicos, né? Conflitos ali naquela relação, tem uma série de coisas aqui. Então, na terapia sexual, embora seja uma terapia focal ali, né? Naquela preocupação, naquela queixa sexual, a gente vai estar aqui também falando sobre tantas outras coisas, dentre elas justamente essa questão da conexão, habilidade de comunicação, né? Muitos casais também têm uma dificuldade ou não se comunicam. Às vezes até se comunicam sobre outras coisas, mas sobre sexo, sobre desejos, né? Sobre as pessoas o que não falam gostam. especificamente sobre isso, Exatamente. Né? Isso ainda é muito tabu, assim, é interessante porque às vezes, inclusive, eu já ouvi muito isso. Poxa, a gente, né, fica sem roupa diante do outro e fica desconcertado, às vezes, de falar sobre sexo, de falar sobre desejo, de dizer o que é que gosta, o que é que não gosta, de pedir para o outro, né, alguma coisa que gosta ali. Então, é uma outra coisa que também a gente trabalha na terapia sexual e que, às vezes, realmente, se a parceria não tá junto, assim, né, de entender que é ali juntos contra o problema, não um contra o outro, né, que é uma coisa muito importante. Natasha, me fala, quem é que deve fazer terapia sexual e qual a importância da terapia sexual para esse homem que está estressado, né, que está com depressão, que está com ansiedade? Como é que entra o papel da terapia sexual? Quando é que eu sei que eu estou precisando de terapia sexual? Tá. A terapia sexual ela é indicada para quem está realmente ali passando por alguma preocupação, dificuldade, algum sofrimento relacionado ali à vivência da sexualidade, né? Ali naquela experiência, enfim, ou até mesmo do relacionamento, dentro desse âmbito aí da sexualidade. Então, quando eu vou falar sobre saúde sexual, uma coisa que eu gosto muito de dizer não é uma frequência sexual específica, né? Eu transo uma vez no mês, isso é um problema? Não. Depende, né? Isso é um problema para vocês como casal? Isso está causando algum sofrimento? Né? Às vezes tem casais que vão estar ali super alinhados num drive sexual de ter relação sexual a cada semana, uma vez por semana, uma vez por mês. Enfim, e isso assim, é um casal que a gente chama, entre aspas, aqui, adequado, né? No sentido de que isso está ok para eles. Agora, se isso causa algum sofrimento, se vem ali, né, associado a outras questões que estão impactando esse relacionamento, que estão impactando ali a vida daquela pessoa, o próprio emocional, né? Tá causando ansiedade, tá causando tensão, tá causando medo, receio, aí é a hora realmente de procurar ajuda, de procurar terapia sexual, porque a gente vai trabalhar justamente na identificação dessas causas, né? O que é que tá ali causando, o que é que tá nesse iceberg, muitas vezes, né? A gente vai trabalhar a educação sexual, que eu digo que pode ser um paciente de 18, pode ser um paciente de 78. Todos esses pacientes precisam de educação sexual, porque, via de regra, a gente não tem educação sexual em lugar nenhum. Ou alguém teve aqui, né? Quem tá me ouvindo aqui que teve, eu tive a educação sexual na escola. Isso,
assim, né, fazendo Você um acha que isso paralelo... vem melhorando hoje nas escolas? A gente tem falado de uma maneira mais aberta sobre isso? Essa educação sexual, de entender sobre o corpo, de falar sobre prazer, de entender ciclo de resposta sexual, ainda não vejo, né? Assim, o que a gente tem muitas vezes é a prevenção de STs, do uso da camisinha, às vezes de uma forma ali muito genérica, muitas vezes, né? Então, em casa não tem, porque esses pais também não tiveram, eles nem sabem o caminho, muitas vezes, né? De como educar, ensinar esses filhos dessa forma. Muitos tabus ainda, muitos, então isso ainda é um tema muito polêmico, né, até sobre levar a educação sexual nas escolas e tal. Então, em geral, as pessoas não têm. E aí a terapia sexual vai ser um espaço também, né, muito útil para a gente estar aprendendo algumas coisas sobre corpo, nosso corpo, o corpo do outro, né. Eu acho que isso é um outro ponto muito importante. A questão do próprio desenvolvimento de algumas habilidades, como a da comunicação, como eu falei. Então, para alguns casais, a gente vai trabalhar muito essa questão da comunicação, de como se reconectar, né? De como, às vezes, reconfigurar aí o roteiro, o script sexual para que eles consigam experimentar, né, essa sexualidade, às vezes até de uma forma que até nunca experimentaram antes, com ou sem disfunção sexual aí, em algum momento, quando eles têm acesso a isso, né, eles vão se desenvolver ali como casal muito mais, além do manejo da ansiedade de desempenho, né, da ansiedade sexual que é muito presente, e a própria, a gente chama de psicoeducação, né? Que é o entender um pouco melhor sobre os meus sentimentos, sobre como eu penso, e a gente ir juntos, né, ali construindo um caminho para que eu consiga pensar e me sentir de formas diferentes, né? Ali realmente manejar aquela ansiedade, manejar aquela tensão, aquele medo, enfim, autoestima. Então tem aí um mundo de coisas que a gente trabalha realmente na terapia sexual, né? Perfeito. Só um ponto para a gente colocar aqui. Muitas vezes, quando a gente indica terapia sexual para os nossos pacientes, muitas vezes o paciente pensa na questão do psicólogo em ter um problema psiquiátrico. Ah, doutor, eu estou relaxado, eu não estou tenso na hora da relação, eu não tenho nenhum problema mental. Então, muitas vezes, o paciente ele acaba achando que ele só vai para a terapia se ele tiver um problema do ponto de vista psiquiátrico, enquanto que eu sempre falo para os meus pacientes que a cabeça de cima controla a cabeça de baixo. Então, eu sempre falo muito para os meus pacientes, poxa, você está indo para a terapia, eu estou te indicando a terapia porque o teu problema tem um cunho mental, tem um cunho onde a cabeça de cima, querendo ou não, ela está ali desempenhando um papel decisivo, né, ali no desenvolvimento da tua disfunção sexual. Então, por isso que realmente a gente está indicando, né? Então, os pacientes eles acabam tendo muito disso. Natasha, a gente vive hoje uma época paradoxal. Enquanto a sociedade ela é cada vez mais sexualizada e às vezes de uma maneira muito precoce, chegam ao meu consultório homens cada vez mais insatisfeitos com a vida sexual e cada vez com desejo mais baixo, né? A gente vive realmente uma pandemia de homens que realmente estão insatisfeitos com as próprias vidas sexuais, né? Estão em relacionamentos que muitas vezes eles já estão esgotados, às vezes por uma questão sexual que não foi resolvida desde sempre, né? Homens sem desejos, essas performances elas têm incomodado. Como é que tu vê essa pandemia da falta de desejo sexual entre os homens, né? E como é que você vê essa sexualização precoce? A gente tem queimada largada quando a gente fala do homem, a gente acha que o homem ele já está desde cedo fazendo o que não era para ser feito. Exemplo, às vezes um adolescente ele já começa o envolvimento da vida sexual com pornografia e aí isso se torna meio que um vício e isso acaba impactando futuramente, né, na libido, nas performances sexuais. Como é que tu tem visto tudo isso? É paradoxal, né? Quer dizer, a gente vê uma sociedade em que o sexo ele é cada vez mais comentado e a gente vê nos nossos consultórios, nossos consultórios lotados de homens insatisfeitos com a vida sexual, de homens com múltiplas disfunções sexuais. Como é que tu tem visto isso? Tá, vamos lá, tem um monte de coisa aí nessa pergunta, né? Primeiro, endossando aí, realmente, a gente sempre fala muito isso, né? O órgão sexual mais importante que nós temos é o nosso cérebro, né? Então,
tem uma questão relacionada à terapia sexual, como você falou, que é a gente desmistificar um pouco. Primeiro que, graças a Deus, terapia já tem sido muito mais, como é que eu posso dizer? As pessoas estão entendendo melhor, assim, sobre a terapia, né? Já viram até o check, assim, do dia, a coisa de, tipo, fui pra terapia, isso ser visto como uma coisa boa, que antigamente não era, né? Então, a gente tá, eu acho que nessa fase até de descortinar esses tabus também relacionados à terapia sexual. Então, primeiro, sim, muitas vezes não precisa ter necessariamente uma comorbidade psicológica ou psiquiátrica para levar à terapia sexual, mas às vezes é uma ansiedade, como eu uso, né? Ansiedade sexual, uma ansiedade relacionada muitas vezes àquela condição ali da sexualidade, enfim. Então, esse recorte aqui que eu acho que é importante, né, de fazer. Segundo, essa pandemia aí da falta de desejo sexual. A gente vive a pandemia do estresse também, como eu falei, né? E uma das coisas que mais mata o desejo sexual é o estresse, né? Então, é o estresse, depois o estresse, depois o estresse, depois a rotina, como é que eu posso dizer ali? A habituação, né? Tem uma série de outras coisas. Mas então, de fato, há uma pandemia de ausência de desejo sexual. Inclusive, nós somos essa geração, né, que você falou, que tanto fala em sexo, é também a geração que menos transa, né? Em alguns estudos que já saíram aí, tem gerações que estão transando muito mais do que essa. E aí, a gente pode realmente ter um mundo de coisas aqui para discutir. Primeiro, como eu falei, estresse e ansiedade. Segundo, essa sexualidade essa sociedade, né, cada vez mais sexualizada, tem também uma ênfase na performance sexual. Então, esse lugar também de a gente falar muito sobre sexo, tá? Eu sempre digo, uma roda de conversa de homem é todo mundo muito transão, né? Ninguém tem problema e tal, que às vezes leva a padrões muito idealizados, assim, dessa performance sexual masculina. Claramente, viu, pessoal? A gente tem aí índices já muito altos, realmente, de homens com dificuldades sexuais. Então, a gente vai ter esse lugar do estresse e da ansiedade. Esse homem tem dificuldade de buscar ajuda, que tende a evitar tensões emocionais, né? Ou seja, muitas vezes realmente vai por vários caminhos, mas não vai para a terapia, muitas vezes, por ainda ter esse lugar desse padrão, assim, masculino de resolutividade, né? Como se falar sobre os sentimentos fosse, aspas, coisa de mulherzinha, então uma lógica até misógina, né? Então a gente tem ainda um padrão de masculinidade que limita muito esse homem, que prejudica muito esse homem também do ponto de vista da saúde, né? A gente vê, inclusive, os homens suicidam 4 vezes mais do que as mulheres. Muitas vezes não procuram ajuda, sofrem em silêncio, né? Então esses espaços até para a gente fazer essa orientação, eles são importantes para a gente ir também quebrando um pouco disso, né? Dá para ser homem e pedir ajuda, dá para ser homem e falar sobre sentimentos. Eu sempre falo muito, né, lá no meu consultório, que o homem ele só procura o profissional médico, né, quando aperta o calo do sapato, né? Quando aperta o calo lá do pé, quando aperta o sapato. É quando mexe com parte sexual. E muitas vezes ele acaba procurando o nosso consultório por uma pressão da esposa, né, ou da parceria, que diz assim, poxa, vai procurar, não é nem por ele ele acabaria empurrando aquilo ali. Então, hoje a gente precisa muito trabalhar na cabeça do homem a procura mais precoce, né, a assistência à saúde, da mesma forma como a mulher já procura, de uma maneira às vezes preventiva, ou então às vezes no começo de tudo. Então, poxa, por mais que a gente vá falar aqui em algum momento que o homem ele pode falhar e está tudo bem ele falhar se isso não se repetir, mas se isso se repete, poxa, procura logo no começo, isso é algo muito importante. A gente tem que desconstruir nessa sociedade a história de que o homem ele tem que procurar mais assistência à saúde, né, e de uma maneira mais precoce. É isso que eu vejo. Não é à toa que morrem mais cedo do que as mulheres, né? Então a expectativa de vida dos homens, me corrija se eu estiver errado, mas até a última vez que eu vi, né, é mais baixa do que as mulheres. Os homens se envolvem mais em situações de risco, comportamento de risco, morrem mais não só por questões de saúde, mas também por homicídios, né? Enfim, acidentes. Então tudo isso é um retrato, né,
desse homem que não tá assim, não se autoriza, é como se não tivesse autorizado também do ponto de vista social a buscar ajuda, aí realmente para o médico. Eu tenho visto isso mudar um pouquinho, assim, né? Inclusive da coisa de ir no nutrólogo, né? Então a gente lá tem a nutrologia, tem a andrologia, então essa coisa também de cuidar ali da saúde e tal. Muito embora a gente ainda tenha números muito alarmantes, né? Eu não sei se você já viu, não sei se eu estou falando aqui um número muito correto, mas se eu não me engano, apenas 9% ainda da população tem uma constância na academia de mais de 2 ou 3 vezes na semana. Deve ser por isso que os donos de academia estão ricos, né? Então, tem vários patrocinados, né? Porque a galera entra, faz ali um mesinho, né? Exato. Aí tem os patrocinadores da academia, né? Porque eles pagam anual e não vão, eles só vão lá patrocinar. Então, assim, a gente tem visto uma mudançazinha, mas que a gente ainda está anos-luz, né? Assim, realmente de uma mudança sobre isso. E aí, falando sobre o excesso de estimulação que você falou, de fato, né? Como a gente já viu, a gente tem um excesso de estímulos, a gente está afogado por estímulos o tempo todo, dopaminados, assim, e tudo muito rápido, tudo muito sem esforço, então não vamos cozinhar, a gente vai pedir a comida pronta. A sociedade pronta. dos mimados dopaminérgicos, né? Eu sempre falo esse termo, né? Então, dopamina, que é o hormônio ali da recompensa, a gente está tendo essa recompensa muito rápido. Poxa, eu estou ali assistindo ali a pornografia, por que eu vou perder tempo indo para uma relação sexual? Pois é, e a própria pornografia, se a gente para fazer um recorte, né? Lá ali no passado, a gente vivia uma época em que era a revista pornô e tal, então ele ia lá, ainda tinha um trabalho ali de fantasiar e tudo, para se masturbar e tudo mais. Depois vieram os filmes pornôs, né? Que tinham um tempo ali maior também, que muitas vezes nem era acessado ali por todo mundo, nem todo mundo tinha acesso. E aí tinha ali o filme pornô. Depois esse filme pornô de tanto tempo, tantas horas ali, começa a durar 20, 15, 8, 6 minutos. Então a gente tem uma redução, né, desses estímulos. Cada vez mais estímulos, mas estímulos são cada vez mais rápidos também. Então, quem nunca tem a sensação de que o tempo está passando muito rápido? E aí, nessa lógica, inclusive, sei lá, eu vou abrir qualquer coisa no meu celular, você demora um pouquinho, eu já acho que está demorando, né? Então, assim, a gente está vivendo muito ansioso e também A gente está atropelando os momentos, emergencista, né? Assim, tipo, tudo tem que ser muito rápido e tal. E aí, como você falou, eu tenho um fácil acesso ali a telas que me geram muita ansiedade de performance, e aí de performance geral, tá, gente? De corpo. Então eu começo a ver ali, tipo, até eu sair, assim, pra eu me sentir adequado pra paquerar, pra me sentir bonito, ou pra achar que eu tenho um pênis de determinado tamanho, ou que eu vou conseguir fazer aquilo ali com a minha parceria e tal, eu vou me inibindo, né? Então eu vou me escondendo cada vez mais atrás dessas telas, tanto pelo próprio questão da busca realmente da pornografia, da masturbação, como hoje você vai, mesmo que tenha os aplicativos, inclusive aplicativo de fast food, assim, e tal, né, que você vai ali, às vezes, só para transar, ainda assim, tem todo uma lógica ali, né, de você entrar, de você conversar com alguém, de você paquerar, de você conquistar. Quem não está reclamando disso, quem solteiro não está reclamando de que tá difícil arrumar alguém, de que as pessoas estão sem paciência, de que rola ghosting, né, das pessoas sumirem. Sim, outra vez eu vi Tem um termo que a gente fala que é o couple burnout, né? Assim, que é quase realmente as pessoas esgotadas dessa lógica de procurar alguém. Com preguiça. Todo mundo com essa preguiça, justamente porque é tudo muito rápido, fácil e prático. Então, se eu tenho alguém, né, que eu chamo ali e vai lá e tal, ou então, não vou ficar aqui, vou me masturbar. Então, eu acho que isso tem sim, né, influenciado muito nessa lógica realmente até de diminuição do desejo pelo sexo real. Né? Eu vou lá e tem uma lógica ali que quando eu vou para a vida real, para fluidos reais, para corpos reais, né? Para o real ali acontecer, às vezes eu tô... Ou então eu vou pulando etapas, né? Que aí a gente tem essa lógica também de os homens muito fortemente, né? Da coisa de direto para penetração e sim, tal, sim. Enfim. Então acaba que o pênis é o protagonista, a penetração é o único brinquedo que eu vou lá pegar a fila e tal. Eu acho que tem essa lógica social aí muito grande, realmente, nessa questão aí do desejo, fora a lógica das obrigações que eu já falei, né? Assim, de a gente não abrir espaço na nossa agenda para isso. Natasha, na minha prática médica, eu tenho visto cada vez mais homens jovens com disfunções sexuais das mais diversas, aí disfunção erétil, ejaculação precoce e até mesmo ejaculação retardada. Eu vou só definir um pouquinho aqui
dessas disfunções para o pessoal que está nos escutando, né? Ou está nos assistindo. A disfunção erétil seria aquela situação onde o homem realmente não consegue ter uma ereção satisfatória para manter e terminar uma relação sexual. A ejaculação precoce é aquele caso onde um homem ejacula com 1 ou 2 minutos, né? E aí acaba sendo frustrado porque acaba gozando antes do tempo, ou então aquele homem que realmente tem uma redução ali de 50% no seu tempo ejaculatório. E a ejaculação retardada é exatamente aquele caso onde o homem passa muito tempo ali penetrando e não consegue gozar. Passa ali mais de 30 minutos, por exemplo. Isso também ocasiona uma frustração, né? Então, isso eu tenho visto cada vez mais acontecer realmente no consultório. E a gente sabe que todas essas disfunções sexuais, elas têm realmente um cunho psicogênico, tem uma gênese mental envolvida, né? É tanto que hoje os principais consensos e guidelines, eles recomendam, além da medicação, então a gente usa os proeréteis, eles são sim importantes no tratamento, principalmente da disfunção erétil, assim como o antidepressivo, né? Os inibidores de recaptação de serotonina também são muito importantes no tratamento da ejaculação precoce, mas lembrar, Natasha, que eles têm que ter prescrição médica, né? Então eu vejo hoje muitas pessoas utilizando esses medicamentos sem consultar um urologista, sem consultar um médico especializado na parte de medicina sexual, e realmente a gente vê muitos desfechos que não são favoráveis, né? Eu te pergunto, como é que tem sido para esses homens se abrirem sobre vida sexual? Como é que você tem conseguido quebrar esse distanciamento desse homem que chega, que se abre, às vezes, com a gente, né, sobre essa disfunção? Como é que você tem quebrado essa distância para você trazer esse homem para o teu consultório? Vamos lá, tem algumas coisas aqui que eu acho que são importantes, né? Primeiro, quando você estava aí falando sobre por exemplo, essas 3 disfunções sexuais, né, que são muito comuns entre os homens, a gente tem essa quarta, que é a do desejo, que a gente já falou, né? Um primeiro ponto sobre a disfunção erétil, né? Que é importante a gente destacar que a gente pode considerar a disfunção erétil quando a gente tem ali reprises, repetidamente, né? Ali por um período de tempo. Então, situações de você não ter uma ereção de forma episódica, autolimitada, né? Ou seja, se eu tenho uma única vez ali, a gente compreender, né, e ressaltar que é normal. Então, o homem pode não ter uma ereção em algum momento em que ele está cansado, em que ele está estressado, em que ele está preocupado com alguma outra coisa, às vezes até de trabalho ou financeiro, enfim, ou que ele não está bem com essa parceria. Então, isso é importante, por quê? Porque muitas vezes, como a gente tem essa lógica aqui, né, o homem não pode broxar, então isso gera muitas vezes um medo muito grande, né? Porque eu tenho uma dificuldade ali, eu até às vezes brinco assim, tenho uma dificuldade de ereção num dia, no outro dia tá lá no urologista, pelo amor de Deus, eu preciso ou então tá lá na farmácia, que é pior ainda, né? Sem nem ter passado por um médico, já comprando uma medicação porque já acha que tem problema e tal. Não é um problema. Homem pode realmente não ter uma ereção eventualmente, porque tem N situações ali que fazem com que ele possa não ter uma ereção, ou ele não está ali disponível sexualmente em um determinado momento. Aí entra uma outra coisa que é muito frequente, que é o homem achar que tem que estar sempre disponível sexualmente. É o famoso macho latino, né? Ele tem que estar sempre com a ereção vigorosa, né? A gente vive numa sociedade hoje do falocentrismo, quer dizer, a sociedade ela foi criada nesse aspecto de que o pênis ele tem que ser o centro de tudo, né? Isso desde a antiguidade até os dias atuais, sim, né? E a gente vê hoje, principalmente com essa liberação aí feminina, de explorar um pouco mais o corpo, de cobrar o próprio prazer. E a gente vê que hoje, por exemplo, tem mulher que não se satisfaz com penetração, que se satisfaz às vezes só com oral, ou então às vezes só com masturbação. E que esse lugar do pênis ele tem perdido um pouco de espaço. E aí que o homem tem se assustado às vezes, porque o homem ele é cobrado muitas vezes por algo que ele não estava acostumado a fazer, que é dar prazer para a parceria. Então, muitas vezes, o homem nunca... Quer dizer, prazer feminino, o homem não sabia nem o que era isso. Então, e aí, com o tempo, a mulher veio cobrar esse papel, essa função. Foi aí que a ejaculação rápida passou a ser um problema, né? Porque até então, se essa mulher não reclamava ali que não estava tendo prazer, estava tudo bem, né? Eu ia lá e gozava e estava tudo certo. Uma coisa assim, só um adendo, é que não é que é hoje que as mulheres
experimentam o orgasmo sem ser na penetração. Desde sempre a penetração não necessariamente vai ser a forma, inclusive, mais fácil dessa mulher chegar ao orgasmo, né? Não sei se dá pra gente entrar muito nisso, hoje especificamente, depois quem sabe, mas assim, é super importante, é uma coisa que eu trabalho muito na terapia sexual, esses homens entenderem sobre homens héteros, no caso, entenderem sobre o corpo das parceiras que eles estão se relacionando. Entender que essa pressão por esse orgasmo na penetração, para muitas mulheres vai ser difícil. Até uma coisa que eu inclusive, né, quem nunca foi procurar, vejam como é o formato dos vibradores femininos hoje. Vejam se hoje em dia é a coisa mais comum do mundo, vibradores em formato de pênis. Não é. Tem vibradores pequenininhos, os bullets, tem outros vibradores ali em formato de flor, em formato de coelho, em formato de porquinho, de todas as coisas. Por quê? Porque hoje a gente já entende, não é nem que agora as mulheres estão tendo orgasmos com penetração, é que hoje a gente já entende que ela não precisa se forçar a ter esse orgasmo só com penetração, né? Então isso é muito importante, assim, até de a gente trazer essa parte mesmo de educação, né? De educação sexual para esses homens. Como é que a gente tem quebrado isso, né? Primeiro que ainda hoje, na terapia sexual especificamente com homens, é muito mais comum que venha a partir de encaminhamentos médicos mesmo, né? Então, eu até brinco que às vezes esse homem ele já foi na farmácia, já usou a tadalafila e não funcionou, porque a tadalafila isoladamente, às sem vezes um já contexto de contratou um garoto tratamento. de programa. Isso. Para saber se o problema, de repente, era em casa ou era fora. Já se testou das mais variadas formas, aí começa a ir para a masturbação também, cheio de tensão, cheio de... né? Então, assim, ele já fez um caminho super longo de procurar e tomar tudo que é gororoba da face da terra até chegar na terapia. E a maioria das vezes realmente chega para a terapia por encaminhamento, né? Por médicos que já entendem que estão, assim, porque nem todo urologista sabe disso, nem todos os urologistas também vão ter um conhecimento mais amplo sobre disfunções sexuais. Aqueles que têm, se têm esse conhecimento, já entendem que a esmagadora maioria desses homens, principalmente homens jovens, gente, que estão, mesmo com o uso da tadalafila, enfim, não tem essa disfunção por uma questão física. Tem esse denominador comum aí a todos esses homens, que é essa ansiedade sexual que está ali instalada. Então, isso é muito importante e, normalmente, a quebra vem desse lugar de orientação mesmo. Orientação que começa lá no consultório médico, com esses bons médicos que entendem que não vão resolver tudo sozinho, que realmente a tadalafila não resolve. E aí depois também, quando chega, tem todo, assim, né, um acolhimento, um espaço seguro para falar sobre isso. E quando esses homens chegam e se engajam realmente, aí é um processo muito legal. Assim, muito Vou fazer até um adendo aí, você falou sobre tadalafila. A gente tem pego cada vez mais homens jovens que chegam ao nosso consultório já meio que viciados em tadalafila, ou seja, homens que realmente têm o início da sua vida sexual pautada já nessa ansiedade de performance e pautada também nessa performance inatingível, né? Então, eles já começam muitas vezes a vida sexual pautadas ali de ansiedade e isso eles acabam levando para os próximos relacionamentos, né? E muitas vezes eu pego um homem jovem que já usa a tadalafila há 5, 10 anos e chega insatisfeito. Aí diz, poxa, doutor, o medicamento não está surtindo mais efeito? Eu digo, não, o medicamento ele continua surtindo efeito, principalmente porque tu não tem nenhuma comorbidade, tu não tem nenhum problema de saúde. A questão é que tu não resolveu o teu problema principal, que é a ansiedade de performance. A gente sabe que quando a gente tem uma ansiedade de performance, quando a gente está, por exemplo, sendo ameaçado por um ladrão, nosso cérebro libera lá a adrenalina. Então a adrenalina lá nos corpos cavernosos do pênis faz o sangue não entrar. E mesmo com a tadalafila, que é um facilitador de ereção, a gente não acontece essa ereção. Ou seja, se a gente não tirar o fator principal, que é a ansiedade, você pode colocar o melhor dos medicamentos, doses cavalares, que a gente não vai ter uma ereção satisfatória. Porque a gente não está corrigindo aquele problema na sua raiz. Sim. E o paciente vai acabar levando isso para a sua vida sexual e vai acabar queimando aí etapas, né? Ou seja, um medicamento que pode ser necessário na outra fase da vida, ele já queimou ali a largada, ele já queimou cartucho, digamos assim, com a medicação numa fase da vida em que ele poderia estar usufruindo de todo o amadurecimento da sua vida sexual. E assim, é importante a gente lembrar que a gente ter uma ansiedade por uma determinada relação é normal, mas quando essa ansiedade ela te traz sofrimento, quando ela é repetida, paralisa, né? Ali, quando aí nesse caso que é importante a gente analisar
se a gente precisa de ajuda profissional. Então, esse é o ponto a gente discutir. Então, a gente ter ansiedade por uma determinada relação é normal, mas quando essa ansiedade ela nos traz sofrimento, quando essa ansiedade ela nos traz comprometimento na nossa vida interpessoal, acho que é a hora de procurar ajuda. E é isso que os homens precisam saber. Antes mesmo de utilizar... Quer dizer, hoje a tadalafila ela vende mais que dipirona. E muitas vezes as pessoas utilizam doses erradas, de maneiras erradas, né? E realmente acabam prejudicando muito. Como é que tu tem visto isso hoje? Tu recebe muito esse tipo de paciente? Sim, né? A gente tem... primeiro, vamos lá. Começa aqui essa dependência. Eu vou já explicar até um pouquinho sobre a ansiedade sexual de uma forma breve, porque eu acho que a gente já está até aqui passando. A gente vai ter que ter um outro episódio só para falar sobre algumas coisas aqui que eu já estou aqui pensando na cabeça aqui a mil. Mas vamos lá. Sobre a tadalafila, né? Primeiro que a maioria realmente dos casos, o que é que começa a acontecer? Uma dependência psicológica. O que é isso? Eu tomo... Primeiro que tá uma socialização muito grande da tadalafila, né? A gente tem um dia desse, eu fui colocar lá no próprio Instagram, naquele música, escreve lá, tadalafila, aparece umas 30 músicas diferentes, de artistas diferentes, funk, todos os estilos musicais possíveis. Rir pra não chorar, né? Exatamente. Falando, incentivando sobre a tadalafila, com músicas que trazem muito essa lógica de, se você vai sair com fulana, ou então com a novinha, com nananã, vai ter que tomar a tadalafila para dar conta. Então, eu começo a instalar a lógica de que eu só vou dar conta se eu tomar a tadalafila. E eu começo a tomar. E aí vai, um tadalafila, um vasodilatador, né? Eu começo ali, nossa, tal. Primeiro que assim, eu fico tranquila. E aí, como eu fico tranquila, eu tenho a ereção, né? Então, eu tenho aquela ereção e tal, e eu começo a acreditar que eu só vou ter ereção se eu tomar tadalafila. Então, para trazer um pouquinho a lógica dessa ansiedade sexual que a gente está falando, é um pouco de, será que eu vou ter uma ereção? Será que eu não vou ter? Né? E se eu não tomar o remédio, acho que eu não vou ter. Será que eu vou conseguir transar mais de uma vez? Isso. E aí eu começo, então eu vou e tomo, né? Só que como você falou, se eu tomo a tadalafila e mesmo assim eu tô ansioso, tô nervoso, tô preocupado, tô tenso com a minha performance, vai ter um fluxo sanguíneo maior, mas vai ter liberação de cortisol e adrenalina do mesmo jeito, vai ter fuga venosa do mesmo jeito, né? Assim, no sentido de que eu fico tenso, é como se o meu cérebro entendesse que a ereção é menos importante, né? Então, o meu sangue, no lugar de ir para a minha região pélvica ali, né, do homem, para ir para a região pélvica para ter uma ereção, vai para as outras áreas do meu corpo, que é como se eu estivesse vivendo ali uma situação ameaçadora. Tem até uma ansiedade que eu falo, que é a ansiedade de verificação. Eu tô lá, tô beijando e tal, mas a minha cabeça, eu tô, será que vai rolar? Será que não vai rolar? Aí eu fico meio que olhando assim para baixo, tipo, vixe, não tá vindo, vixe, tá demorando, ai, tá meio louco, ai, tá só 50%. Então eu começo ali a ficar muito tenso nesse momento, eu não tô prestando atenção no beijo, eu não tô prestando atenção no toque, eu não estou atento e desfrutando do que efetivamente me faz ter uma ereção, né? Que é o estímulo sexual. Como é que a gente tem ereção tenso, como você usou aí? É verdade. Se a gente está fugindo, assim, eu sempre explico muito para os meus pacientes, né? A ansiedade de performance, ela é muito parecida, por exemplo, quando você está fugindo de um ladrão. Poxa, quando você está fugindo ali de um ladrão, de uma ameaça, o teu sangue ele só não vai para o pênis, ele vai para todas as partes. Você fica com a pele branca, você fica sudoreico, teu coração fica palpitando. E é exatamente, às vezes, dessa forma que o homem se sente, por exemplo, quando ele está ali com a parceria nova, quando ele está há uma semana, 2 semanas sem transar com a parceria. Às vezes eu pego gente, por exemplo, que só vê a esposa no final de semana. E quando a esposa chega ali no final de semana, poxa, o que aconteceu? Hoje você era para ter tido uma ereção e não teve. Então é aí que o negócio ali acaba começando, né? Acontece uma vez e vai se perpetuando. Então essa fase em que de repente o homem ele talvez tenha que procurar ajuda e talvez tenha espaço aí para procurar um urologista ou para talvez procurar diretamente a terapia sexual. Verdade. Natasha, aqui ainda a gente falando sobre ansiedade de performance, é importante a gente sempre não pular etapas, né? Como você sempre falou, de repente de não ir direto para a penetração e realmente se conectar com um beijo, com um toque, de dessensibilizar, isso é algo muito importante. Nessa questão, Natasha, a gente vê muito também do vício em pornografia e masturbação, que a gente já falou durante todo o nosso podcast. Eu vejo muito hoje também ejaculação retardada, ou seja, aquele homem que não consegue gozar de jeito nenhum, porque ele já adquire, né, um hábito masturbativo de maneira que nem mesmo a mão da parceria consegue fazer ele gozar
quanto mais uma penetração, seja ela anal, seja ela vaginal. Então, às vezes eu vejo muito esses hábitos repetitivos que fazem tanto levar à ejaculação precoce quanto à ejaculação retardada, todas elas recheadas por uma questão de ansiedade. Como é que tu tem visto isso? Isso tem sido muito frequente, né? Assim, primeiro a lógica de buscar masturbação para alívio de tensão, né? Assim, não é por tesão, é por tensão, né? Então, eu começo também, e aí como às vezes eu tô sempre tenso, eu não tô procurando ajuda, eu tô muito ansioso, tô muito preocupado, aí acaba realmente tendo uma busca ali muito grande, né? Pela masturbação e pela pornografia. E um condicionamento ali de um determinado estímulo, né? Tanto do estímulo manual, como você usou, como do próprio estímulo do pornô. Quando eu vou, de novo, né? A gente falando sobre isso, quando eu vou pro sexo real, quando eu vou pra... e aí eu vou também, às vezes, muito tenso, muito ansioso, etc. Acaba que eu começo a enfrentar algumas dificuldades também ali na vida real, né? Uma delas, inclusive, isso. De fato, eu condiciono o meu orgasmo a um determinado estímulo. E aí eu vou lá e, às vezes, por exemplo... aquele estímulo da penetração intravaginal não vai ser suficiente para eu ter um orgasmo. Às vezes, como você falou, nem mesmo a mão da parceira na manipulação, porque eu já condicionei ali meu orgasmo a um determinado movimento, pressão, etc., que só eu sei fazer muitas vezes, né? E aí isso acaba sendo muito frequente, realmente. Tudo a sua conexão acaba sendo no final, né? Sim. Deixa eu abrir um parênteses aqui na nossa discussão. Existe muita disfunção sexual também no público LGBTQIAPN+. O manejo nesse tipo de público, ele é diferente? Deixa eu te fazer um outro questionamento. A gente vê que o relacionamento aberto ele é muito comum hoje, tanto no público heterossexual, quanto nesse tipo de público. Você acha que o relacionamento aberto nesse público, ele tem interferido nessas disfunções sexuais? Como é que é o manejo nesse público? É diferente? É da mesma forma? O que é que você tem visto na tua prática médica, na tua prática como psicóloga? A gente tem um novo episódio a partir de agora, só para falar sobre isso. Eu acho que vale, né? Eu acho que vale a gente ter quem concordar comigo, por favor, comente aí nos vídeos e tal, depois, mande mensagem para o Eudes. Acho que é super válido a gente ter depois um episódio só para falar sobre isso, mas sim, existem sim algumas diferenças no manejo. Do ponto de vista, por exemplo, chega muitos homens gays com disfunções, como a disfunção erétil, por exemplo, né? Então, algumas coisas desse manejo vai ser muito similar, outras dentro do processo terapêutico em si vai ser diferente, porque há muitas nuances e muitos atravessamentos para serem considerados, né? A própria questão da autoestima, algumas questões relacionadas a como esse homem vivencia também a sua sexualidade, algumas nuances relacionadas à família, a própria solidão desse homem gay. Então, tem algumas coisas mais específicas, eu acho que é até válido, de fato, a gente ter um outro momento também para conversar sobre isso, que sim, são diferentes, né, e precisam ser diferentes, porque há nuances e particularidades, realmente. Mas do ponto de vista, assim, de algumas técnicas, né, de algumas, da própria lógica, como você falou, né, da questão de não pular etapas, de explorar esse corpo, algumas coisas, elas vão ser parecidas, assim, a própria lógica da ansiedade sexual é parecida, só que também é atravessada por algumas outras questões que são trabalhadas no processo terapêutico. Perfeito. Bom, a gente já está próximo aqui do encerramento do primeiro episódio do podcast Homem Pode. Realmente eu estou muito feliz realmente em te receber, Natasha, e realmente coroar aí realmente esse podcast que eu acho que vai ser sucesso, que vai ajudar muitos homens que estão realmente nos escutando. E para a gente quase finalizar aqui o nosso podcast, eu te pergunto, dá para apimentar a relação depois de muito tempo de relacionamento? E como não entrar na rotina? Isso é uma pergunta que eu acho que deve ser corriqueira nas tuas redes sociais, no teu direct, ou mesmo nos pacientes que te procuram. Entrar na rotina é normal? E se isso acontecer, como é que eu posso dar uma pimentada nessa rotina? Tá. Vamos lá, eu sempre digo que rotina é uma coisa que é estruturante psicologicamente. Não foi à toa que na época que estourou aquela pandemia, todo mundo, assim, houve um colapso geral, assim, porque mudou a rotina das pessoas. Então, rotina é estruturante psicologicamente. O ponto não é nem a rotina. O ponto é o que vai saindo da rotina ao longo do tempo, né? E o ponto é que nessa rotina, às vezes, não tem espaço para esse casal. Então, é isso que muitas vezes afasta esses casais. Então, a história de não pular etapas é uma coisa que funciona aqui também, né? Às vezes chegam casais que estão há bastante tempo sem ter relações sexuais. E há bastante tempo. E aí eu falo assim, ó, vocês se beijam? Beijo na boca? Não.
Então, assim, vamos voltar algumas etapas, né? O que acontece muitas vezes? Sobre reaprender, né? Exatamente. Nessa lógica de, às vezes, um casal que está junto há muito tempo, primeiro, a questão da lógica com os estímulos às vezes muda mesmo, há um processo que a gente chama de habituação, de desejo responsivo, desejo espontâneo, que eu acho que não vai dar tempo a gente explorar tanto hoje, mas a gente vai ter muitas oportunidades, se Deus quiser, ao longo aqui dos episódios, a gente vai falando sobre isso com mais detalhes. Mas, assim, há uma mudança em relação a próprios estímulos, a habituação, há uma série de coisas que vai fazendo parte da rotina desse casal, filhos, né? Às vezes gerenciamento de casa, trabalho, cada um com o seu também. Hoje a gente tem tanto homens quanto mulheres, né? Que estão muito envolvidos no seu trabalho, inclusive às vezes, infelizmente, a gente vai levando nosso trabalho até para a hora até para a cama, literalmente, que é o celular, né? Que está com a gente o tempo todo. Então, nessa rotina acaba cabendo muitas coisas, mas não há esse espaço para o outro, que a gente falou aqui já nesse episódio, né? Então, eu preciso colocar na minha rotina um momento com a minha parceria. Então, a gente fala muito assim, vamos agendar para ter sexo. A gente, não, agendar para ter sexo, sim. Quando você namorava, você fazia isso. Quer saber como você fazia? Você marcava o date do fim de semana, passava a semana pensando para onde você ia levar a sua parceria, passava a semana pensando que roupa você ia usar, ou que lingerie no caso das mulheres, enfim. E aí você pensava onde é que você ia levar a sua parceria, onde é que vocês iam jantar, para onde vocês iam depois. Então, toda essa construção do erótico, né, do sexo, do namoro mesmo, vai se perdendo às vezes, porque esses casais param de marcar de ter um momento juntos. Então, às vezes, eu nem gosto de falar de ter o dia do sexo para não haver uma obrigatoriedade, assim, de ter o sexo. E aí, esse sexo aqui pensado nessa lógica de ter sexo e penetração. Mas aí, eu deixo, muitas vezes, de ter o nosso momento juntos, né? Assim, de ter o nosso vale night, de ter o nosso vale almoço, vale fim de semana, vale viagem romântica, vale o que for. Então, o problema não é ter rotina, o problema é que isso não está na rotina de muita gente. E aí, às vezes, dá um tempo, vixe, nossa, faz tempo que a gente não transa, né? A gente precisa transar. Vai pela lógica da tarefa, no lugar de ser uma construção constante desse desejo ali mútuo e tal. Desejo não vai brotar do nada. Às vezes eu tô lá falando sobre IPTU e PVA e do nada eu vou desligar aqui o botão da preocupação com o boleto e vou ligar o do sexo. Não funciona assim, gente. Então a gente precisa abrir espaço para isso nas nossas agendas, né? Como casal, isso é muito importante. É isso aí. Gente, a gente está quase encerrando aqui realmente o nosso podcast. Né? Lembrar que o nosso podcast vai ficar salvo nas principais plataformas digitais, YouTube e Spotify, e você vai poder usufruir a hora que você quiser. Natasha, te agradeço demais realmente pela presença aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades para a gente estar conversando. Eu acho que a gente tem muitos mais episódios para a gente estar conversando. Dizer, gente, que a gente vai deixar alguns livros disponíveis nas nossas bios, né? Vou pedir daqui a pouquinho para Natasha deixar um Instagram. Eu vou deixar os Instagrams meus, né? O DR Eudes Pinheiro, o @Instituto Eudes Pinheiro e o podcast Homem Pode, né? Nesses 3 Instagrams você realmente vai ter recortes aqui da nossa conversa, dos nossos momentos, dos nossos episódios. E, Natasha, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse realmente os seus Instagrams. A Natasha, ela tem realmente uma atuação brilhante, né? Tanto no Instagram do Instituto, com vídeos, mas ela também tem um próprio Instagram. Então, deixa os teus arrobas para quem realmente está acompanhando aqui o podcast te seguir e acompanhar brilhantemente o teu trabalho. Pronto, tô que nem tô, assim, com um monte de arroba para deixar. Eu tenho, né, conteúdos no próprio Instagram do IEP, realmente, no Instituto Eudes Pinheiro. Tem o meu, que é o @natashafraga.pc, Natasha com CH, muito importante. E hoje tem também o Clube do Prazer, que é um projeto novo também que eu tenho com a Mari, que é um colega. Tem o Prazer e Prosa, né, que tem um tempo que a gente não anda muito alimentando, mas tem muito conteúdo massa lá, muito adoro. Legal. Então, com a Laís. Tem um monte de arroba aí para vocês seguirem. Normalmente lá no meu perfil da bio mesmo, eu vou também no natashafraga.pc. Eu já direciono também para esses outros, então espero vocês lá. Ótimo. Então a gente vai se comprometer a deixar esses livros, esses e-books, né, lá nos meus Instagrams. Então quem estiver me seguindo, já clica lá no link da bio para ter acesso a esses e-books para vocês poderem usufruir aí dessa leitura. Vou deixar um muito legal. Ótimo. Vamos deixar vários, né? E, gente, eu realmente me despeço aqui desse primeiro episódio.
do podcast Homem Pode, esse podcast que é voltado para uma conversa sobre a saúde do homem, e dizer que a gente vai ter vamos ter vários outros episódios aí voltados aí para o cuidado com a saúde do homem, que a gente sabe que hoje é cada vez mais importante. É preciso a gente falar não só sobre sexo, né, mas sobre diversos aspectos que tangem a saúde masculina. E é isso. Meu muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.